São 8 horas e 10 minutos. Amém? Vamos orar? Eu quero que nós entreguemos a nossa vida ao Senhor nesse momento, que tudo que somos, tudo que temos, tudo que desejamos fazer, vem dele e é para ele e é por causa dele. Então, você que já está chegando, você que foi convidado já está conosco, você que ainda não chegou pode ver essa live depois, mas eu quero que você então esteja comigo em mais esse momento de grande celebração ao Senhor, de grande ensinamento, tá bom? Vamos orar juntos? Pai, eu te louvo, eu te exalto em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por estarmos reunidos nessa noite aqui, agradecendo ao Teu Santo Espírito por ser o nosso Deus Consolador, o nosso Deus amoroso, por estar conosco. Eu peço que o Senhor tome agora as ondas dessa transmissão, tomando todas as coisas nas Tuas mãos, fazendo com que o fim proposto seja efetivamente alcançado. Eu oro para que nós tenhamos graça, alcancemos graça diante do Senhor e alcancemos misericórdia, Pai. Eu oro por cada pessoa, por cada irmão, por cada pessoa que nos acompanha, que o Senhor abençoe cada um deles, derramando sobre cada um deles a Tua paz, o Teu perdão e o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Aproxime mais a câmera de mim, filha, dá mais um zoom. Eu estou olhando ali, não está muito legal não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você já me mudou, né? Essa transmissão não está muito legal, mas a gente vai tentar. Se cair, aí só misericórdia de Deus, né? Amém. Graças a Deus. Você é uma pessoa teimosa? Alguns falam que a teimosia é até necessária para se conseguir alguma coisa na vida. Mas até que nível a teimosia é importante? Até que nível a teimosia é essencial? Até que nível ela atrapalha? Até que nível ela ajuda? É isso que eu quero meditar com você, certo? Sobre a luz da Bíblia, sobre o que a palavra do Senhor nos diz. O que a palavra do Senhor nos diz? Tá bom? Judas, capítulo 1, versículo 3. Desliga aí, filho, o áudio, por favor. Judas 1:3 diz o seguinte: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que uma vez para sempre foi entregue aos santos. Judas, irmão de Jesus, Judá, irmão de Jesus, ele propositava escrever sobre algo, sobre um assunto. Ele propositava orientar a igreja sobre determinada situação que ele entendia como sendo importante. Mas ele foi sensível à voz do Espírito Santo, que lhe falou: olha, não faça isso. Não faça desta maneira. Eu quero que você faça de uma maneira diferente. Eu quero que você aprenda a me ouvir e, uma vez me ouvindo, transmita às pessoas aquilo que eu quero que elas ouçam, aquilo que eu quero que elas aprendam. E Judas, então, ouviu do Senhor essa direção e ele mudou o que ele teria de trabalho a fazer, de mensagem a ser entregue. Ele mudou aquilo que ele iria fazer, seguindo uma direção que veio de Deus. Ele tinha propositado algo no seu coração, mas ele ouviu a voz de Deus e ele então retrocedeu na sua análise, no seu modo de pensar, e ele então passou a fazer diferente do que ele tinha feito. Isso é um tema muito interessante, porque o teimoso, de forma bem simples, o teimoso ele é muito obstinado, ele é muito ligado naquilo que ele quer fazer e às vezes ele até é obtuso mesmo, certo? E tem até uma mensagem que a gente prega, a diferença entre a obtusão e a teimosia, tá certo? Aliás, a obtusão e a persistência, né? Então, Judas ele parou e ele ouviu a voz de Deus. E quando Judas ouviu a voz de Deus, Judas passou então a escrever uma das mais belas cartas que tem na Bíblia. Uma carta simples no sentido de ser pequena, fácil de ler, mas profunda porque aborda assuntos dos quais em poucos lugares da Bíblia se aborda com tanta clareza. Um desses itens que Judas aborda ali é com relação à autoridade. Um dos, né?
ele acaba elencando vários outros itens que são importantes e que ele quer comentar com as pessoas a partir do que ele ouviu de Deus. E Judas, ele é um exemplo bem claro do que acontece conosco quando nós ouvimos ou não a voz de Deus, ou quando nós seguimos somente aquilo que nós propositamos no nosso coração. A Bíblia diz, querido, que o coração do homem é enganoso. Então, pessoas que seguem o seu coração, somente o seu coração, eles tendem a ter grandes problemas. E aí a gente tem que dar uma elencada em coisas que nós usamos, que nós até mesmo insistimos, mas que não é propósito de Deus. Eu lembro de um caso, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Uma vez uma senhora me procurou lá na igreja, depois de um culto, ela me procurou e fez uma oferta. Glória a Deus. Ela falou: pastor, ore por mim. Eu falei: que bênção, começou bem, né? E ela falou: eu olhei pela idade dela, eu pensei que fosse algum filho, algum problema relacionado ao marido, às finanças, alguma coisa nesse sentido, pela idade dela, já era uma senhora. Eu falei: mas sim, por qual motivo que a senhora quer que eu ore pela senhora? Ela falou: pastor, eu quero que o senhor ore porque eu tenho um namorado. Eu já achei estranho, né? Um namorado. Mas o meu namorado tem uma esposa. E eu quero que ele largue a esposa dele e venha ficar só comigo. Eu falei: aí não, né? Eu não sou macumbeiro, eu sou pastor. Esse tipo de oração eu não sei fazer. Eu sei fazer outras coisas, menos esse tipo de oração, de prender um ao outro. Não sei nem por onde vai. Mas aquela pessoa, ela insistia na teimosia que tinha no coração dela e ela não ouvia a voz de Deus. Talvez você e eu sejamos teimosos, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Tem um endemoniado lá na cidade de Gadara, que Jesus encontrou com ele, chamado de louco de Gadara. E Jesus expulsou aquele demônio, os demônios, na verdade, era uma legião que tinha naquele homem. E a Bíblia diz que ele era obstinado, que ele era forte, aquele rapaz quando estava possesso, que as cadeias não o prendiam. Então, uma das características de uma pessoa que não é maleável, que não é moldável à vontade de Deus, é exatamente essa de que cadeias não o prendem. Ele continua naquilo que ele acredita, mesmo sabendo que está errado. Isso é um erro gravíssimo que nós podemos cometer. Então, inclusive não é apenas um erro humano, inclusive é uma evidência que nós estamos agindo dentro de um principado que não é um principado que anuncia a vontade do Senhor, mas um principado demoníaco. Então, a gente tem que ponderar essas coisas, tá certo? A teimosia, de modo geral, ela se contrapõe à obediência, porque o teimoso, ele já vem com uma ideia pré-concebida. E ele insiste naquilo mesmo que seja muito errado. E quando alguém passa para ele uma missão, passa para ele uma outra direção, passa para ele uma sugestão, ele não se sujeita, ele não obedece, ele não segue. E o fato de uma pessoa não saber seguir uma ordem, não saber seguir um comando, significa que ele também está debaixo de um principado maligno, porque você só lidera quando você aprende a ser liderado. A primeira lição que a gente deve aprender para liderar é ser liderado. Se eu não estou disposto a ser liderado, então eu não posso estar disposto a liderar. Se eu não estou disposto a ouvir uma direção, eu não posso estar disposto a dar direção. Não tem como, são elementos que não se combinam, que não se acertam. Então, entendeu? Então a teimosia, ela se contrapõe à obediência. Mas o reino de Deus é formado por pessoas que são obedientes. A obediência é um dos pilares principais da fé cristã, o obedecer. Você pode ver, Abraão foi um grande homem, o que ele fez? Ele obedeceu. Moisés foi um grande homem, o que ele fez? Ele obedeceu. Josué foi um grande homem, o que Josué fez? Ele obedeceu. E assim sucessivamente. A Bíblia diz que Jesus obedeceu tanto ao Pai, ao ponto de nós até o confundirmos mesmo, dizer, não,
vocês só são um. E assim, eles se tornaram um aqui conosco, porque tamanha era a obediência. Jesus falava: olha, eu não falo aquilo que é de mim, mas eu falo aquilo que eu vi do meu Pai. O nível de obediência era tremendo. Porque o teimoso, ele tem, além dele se contrapor à obediência, ele tem uma dificuldade enorme de ouvir uma orientação. Você fala: meu filho, não faça isso não. Só que quando a criança é teimosa, quando o menino é teimoso, ele acaba fazendo, quebrando a cabeça. Por quê? Porque ele não ouve uma direção dos pais, não ouve uma orientação. O teimoso, ele nega a visão que Deus tem para si, para ele, né? Porque ele já tem uma visão própria sobre si. Claro, nós precisamos ter uma autoconfiança, mas essa autoconfiança precisa estar ligada à minha fé e à minha obediência a Deus. Eu não posso ter pilares de autoconfiança cujas bases desse pilar não sejam um relacionamento de obediência a Deus. Quando eu parto para ter pilares de visão própria sobre mim, sobre a pessoa, que se divergem daquilo que Deus tem para a minha vida, na verdade, por mais que eu insista naquilo, vai acabar dando errado. Esse é um problema muito sério, que a gente precisa entender que a melhor visão do mundo é a visão que Deus tem para mim, e não a que eu tenho de mim mesmo, tá certo? O teimoso, ele se difere do persistente, porque ao passo que o persistente, ele ouviu uma direção de Deus e ele segue até o final, ele segue a despeito de toda prova, de toda luta, de toda dificuldade que se levanta, tudo aquilo que vem para desanimá-lo, tá certo? A pessoa que é persistente, ele persiste nisso. Já o teimoso não. O teimoso, ele persiste numa visão própria, numa visão pessoal. E nós encontramos teimosos em diversos locais do mundo, diversos locais da história. Ele insiste numa visão pessoal. E por causa dessa teimosia, dessa visão pessoal, ele acaba cometendo muitas atrocidades essas das quais nós não podemos e não devemos submeter o nosso corpo e a nossa mente a tais compreensões, a tais entendimentos, porque elas fogem da racionalidade humana e parte de uma teimosia, parte de uma visão errada que a pessoa tem sobre si, e ele persiste naquela visão, ele insiste naquilo. Por quê? Porque ele é teimoso. O teimoso, ele insiste em algo e ele se nega a ouvir conselhos, e ele deixa de analisar contextos. Por quê? Quando a pessoa coloca algo na cabeça dela e ela segue, mesmo não analisando os contextos, mesmo não analisando os conselhos, então, meu irmão, só Deus. Só Deus, e assim, diga-se de passagem, só Deus, e a pessoa vai quebrar a cabeça. A pessoa vai acabar se autodestruindo. A pessoa vai acabar se autoflagelando, tentando conseguir algo que não é da vontade de Deus. Isso é muito sério. Tá certo? A teimosia é um dos sentimentos que mais se parece com a visão de Deus. Mais se parece. Por quê? Porque a diferença entre um e outro é o seguinte, porque ambos, tanto a teimosia quanto a visão de Deus, ele parece que habitam no mesmo lugar, no mesmo ambiente. A diferença entre um e outro é que a teimosia, ela insiste numa visão que é decrescente. A pessoa vai cada vez mais ficando debilitada, cada vez mais ficando adoecida dentro daquilo que ela está provocando males, está provocando coisas ruins. Ela é teimosa nesse sentido, porque ela vai se destruindo, ela vai se autodestruindo. Então é ruim nesse sentido. Ao passo que a visão de Deus, ela é algo crescente. Então, como é que eu começo a diferenciar se eu sou uma pessoa teimosa ou se eu vivo uma visão que Deus tem para mim? Como é que eu começo a diferenciar? Ao passo que eu sigo naquilo que é propósito pessoal meu e aquilo começa a se decrescer, eu começo a me sentir, eu começo a fazer mais mal às pessoas, eu insisto em algo que eu sei que o resultado não é legal, embora eu ache que seja legal,
Ou seja, eu vou seguindo um caminho, uma escada, sempre decrescente. Sempre decrescente. Os patamares que são alcançados só são patamares cada vez mais inferiores. Você é rebaixado para um patamar inferior. A sua visão de mundo, a sua visão de Deus, a sua visão de conquista, ela vai sendo rebaixada. Já uma visão completa de Deus, não. Você vai se alongando nela e você vai galgando patamares cada vez mais superiores em fé, em compreensão, em maturidade, em entendimento dos contextos. Você vai se tornando alguém mais preparado para a vida. Essa talvez seja assim, uma das diferenças principais que você pode colocar aí como pontos que são para você saber se você é teimoso ou se você segue uma visão de Deus. Existem na Bíblia pelo menos 3 tipos de teimosos. 3. Que eu quero comentar com vocês. O primeiro deles é aquele grupo que é seco, é seco, sem conteúdo, mas ao mesmo tempo se acha justo. A gente vê muito isso nas justiças próprias dos bandidos. Naquele local diz, aqui não se rouba, aqui não se faz, mas lá no final diz que é proibido roubar ali na entrada, no local onde eles convivem, mas lá eles traficam, eles fazem coisas erradas, eles fazem coisas deploráveis. É uma justiça própria. Então, é aquelas pessoas que se dizem que são justos, mas eles são secos. Se acham justos, mas são secos. O segundo grupo é aquele que tem inclinações obstinadas e são motivadas pela soberba. E o terceiro grupo é aquele que confia em si, mesmo sabendo que ele é uma pessoa insegura, mesmo sabendo que o caminho que ele está trilhando é um caminho de morte, mas ele continua confiando em si. O primeiro grupo, que é aquele que é seco e se acha justo, eu quero que você medite comigo. O texto está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 19 e 20. 19, 20 e 21. Diz o seguinte, olha. Deuteronômio 29, 19. E aconteceu que alguém, ouvindo as palavras deste juramento, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande na teimosia do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. O Senhor, 20, o Senhor não lhe quererá perdoar, pelo contrário, fumegará contra esse homem a ira do Senhor e o seu zelo, e toda a maldição escrita neste livro repousará sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome debaixo dos céus. 21, assim o Senhor o separará para o mal dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto escrito neste livro da lei, escrito no livro da lei. Então, o que Moisés estava orientando? O que o Senhor estava orientando ali através de Moisés? Tem pessoas que ouvem uma direção de Deus, ouvem uma correção de Deus, ouvem uma palavra de ajuste, de poda de Deus, mas ele fala, não, eu não vou aceitar isso. E ainda tem mais uma, eu vou ser uma pessoa próspera, eu vou me abençoar, eu vou trabalhar mais, eu vou conquistar mais. Olha, esse negócio de me corrigir não está certo, porque eu vou superar, eu não serei amaldiçoado, ponto. Esses dias eu estava tratando com um pastor, eu falei, pastor, não insista nesse caminho que o senhor está tratando, porque é um caminho de maldição. Ele falou, pastor, o senhor está me amaldiçoando. Eu falei, não sou eu que ele amaldiçoou. A maldição, ela não pega sem causa. Na verdade, o que você está fazendo é que vai fazer de você uma pessoa amaldiçoada. Ele não ouviu, ele persistiu, e o resultado, ele quem vai colher. Então, tem pessoas que estão no caminho errado, estão fazendo a coisa errada, Deus manda uma direção, Deus manda uma correção, Deus manda uma solução, mas eles persistem no caminho errado, porque eles criam um molde de justiça próprio. Eles são secos, mas se acham justos. Um dos maiores erros que o ser humano comete de criar padrões de bondade que se diferem dos padrões da Bíblia. Eu lembro de uma colega que me falou um caso, o pai dela era fiscal do trabalho. E o pai dela foi fiscalizar uma empresa lá no Juazeiro do Norte.
Chegou lá nessa empresa, o dono da empresa falou o seguinte: olha, aqui é o seguinte, o meu funcionário fulano de tal, eu dei para ele moto, eu dou uma cesta básica para ele, eu ajudo ele quando ele quer, eu faço isso, faço aquilo, eu sou um bom patrão. Aí o fiscal perguntou: tudo bem, você assina a carteira dele? Não, eu não assino a carteira, mas eu dou moto, eu dou, quando ele pede alguma coisa, eu ajudo, quando ele pede um vale, eu forneço, quando ele pede. O senhor assina a carteira dele, sim ou não? Não, eu não assino. Aí o fiscal falou: você não precisava fazer nada do que o senhor faz, desde que o senhor assinasse a carteira dele para que ele tivesse os direitos trabalhistas legais. Aquela colega me falou esse exemplo e eu fiquei pensando: meu Deus, nós não precisamos fazer muitas coisas em termos de bondade, criar padrões próprios de bondade. Nós precisamos seguir a Torá, seguir a lei, seguir os mandamentos do Senhor Jesus. Se nós fizermos isso, nós já estaremos plenamente satisfeitos em Deus. Completamente. Então, quando nós criamos padrões de bondade que se diferem daquilo que Deus tem para nós, é extremamente ruim. Tem pessoas que fazem grandes contribuições, ofertam grandes valores, são filantropos, são... Legal, é bom ser assim. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para nós sermos fiéis com os nossos dízimos. A pessoa não dizima, mas quer depois entregar uma oferta, uma ajuda em determinado lugar. Não precisa ter tanto esforço, apenas dizime. Apenas oferte de coração na sua igreja, ou aonde você quiser, numa instituição filantrópica, onde você quiser, mas apenas oferte. Mas faça o que a Bíblia diz. Tá certo? Faça o que a Bíblia diz. Toda tentativa de encher-se, que seja baseada em princípios próprios, surtem bons efeitos, mas eles não são duradouros. Então o problema dessas minhas atitudes próprias não é que elas sejam ruins no começo. Não, elas até são boas, mas no decorrer do tempo, à medida que o tempo transcorre, elas não se sustentam. Os meus modus operantes de fazer as coisas que se diferem da Bíblia podem ser bons, mas não se sustentarão. Não passarão pela prova do tempo, não serão duradouros. Porque quem despreza a palavra de Deus, construindo um caminho... Pega água para mim, por favor, filho. Construindo um caminho com suas próprias palavras, faz para si uma estrada em que os que andam por ela encontram a decepção. Então, se nós desprezamos a palavra do Senhor, e nós construímos um caminho, construímos uma estrada, da qual nós fazemos as coisas de acordo com o que nós queremos, nós vamos encontrar no final dessa estrada a decepção. Por quê? Porque todos os valores que você constrói, que não sejam baseados na Bíblia, por mais que eles sejam bons, eles não se sustentam, eles não conseguem entregar a paz que você precisa. Então, o que nós precisamos fazer? Parar de investir nisso. Parar de investir nisso. Porque a Bíblia, ela não centra-se na trivialidade, mas na própria razão da existência de quem a lê. Então a Bíblia não vai tratar de coisas boas a serem feitas. Por exemplo, a Bíblia não diz o que você deve fazer para ser feliz. A Bíblia diz como os felizes fazem. A Bíblia não diz o que você deve fazer para ter saúde, ela fala o que os saudáveis fazem. A Bíblia não diz o que você deve fazer para um bocado de coisa, mas ela fala como que aqueles que são ou que fazem, obrigado, filho. Como que aqueles que são ou que fazem, eles vivem. Então, veja só, a Bíblia não trata de trivialidades, de passatempos. Não, a Bíblia não é um passatempo. A Bíblia trata, ela centra-se em nos apresentar a nós mesmos. Quem somos, como estamos diante de Deus, o que estamos fazendo. Então, à medida que nós lemos a Bíblia, é como se nós estivéssemos lendo num espelho, não numa janela, mas num espelho, tá certo? A autoajuda que você recebe, ela precisa ser convertida numa ajuda do alto. Não é eu me autoajudando, mas é Deus me ajudando. É eu dependendo de Deus, é eu esperando em Deus. Porque se nós não fizermos isso, é legal, mas não haverá sustentação. Quando vem a prova, quando vem a dificuldade, na hora da escassez, os seus modos de fazer as coisas não darão certo, não se sustentarão. Em época de bonança, o faraó consegue administrar,
mas em época de escassez, somente quem tem o espírito de José consegue administrar. E essa é uma grande diferença. O faraó, quando entrou em crise, chamou logo José e falou: você tem o espírito dos deuses, administra esse negócio. Então, se nós queremos passar por crises, como nós estamos passando agora pela crise do coronavírus, se nós queremos passar por crise e ao final contarmos vitória, então nós não podemos criar modos de viver, criar formas de viver que sejam pessoais, que sejam próprias, em detrimento daquilo que a Bíblia me ajuda, que a Bíblia me dá como fórmula, que a Bíblia me dá como orientação. Quem brinca em levar a sério as instruções da vida, ele faz-se aliado de caminhos de morte. Então, se a pessoa tem uma orientação de vida na Bíblia e a pessoa não segue igual esse que eu li lá em Deuteronômio, isso não é para mim não, eu vou ser abençoado do mesmo jeito. Olha, eu até traí minha esposa esses dias e não me aconteceu nada. Eu sempre falo, quando alguém me conta um pecado e sempre diz: olha, mas não, até agora não me aconteceu nada. Falei: então te prepara, porque a cobrança vai ser pior. Quando você faz uma coisa errada e quebra a cabeça do dedo logo na sequência, falei: legal, foi só o dedo que você perdeu. Recupera a unha você recupera. Agora, quando não acontece nada, roubei, fiz uma coisa errada, me envolvi com as trevas e não aconteceu nada, então te prepara, porque a Bíblia diz, presta atenção nisso, a Bíblia diz que uma pessoa, depois de ser liberta do demônio, ela fica vazia, fica limpa. Aí o demônio sai, vai procurar outro lugar e não acha outro lugar, não se dá bem em nenhum lugar. Ele fala: vou voltar para minha casa. E quando ele chega na casa, nesse corpo, que acha ele limpo e vazio, então ele vem, porque ele tem a chave, né? Ele entra nesse corpo, só que ele traz consigo mais 7 que ele encontrou lá fora, que também não tinham onde morar. Aí a Bíblia diz que o estado da pessoa, nesse segundo momento, é pior do que o primeiro. Por quê? Porque a casa estava vazia. Estava vazia. Nós não podemos ser uma casa vazia, mas sermos cheios de Deus. Cheios de Deus. Então, não é nós acreditarmos em nós as nossas espertezas para nós resolvermos a nossa vida, deixando Deus de lado. Não. Se a Bíblia diz algo para mim, eu só tenho uma escolha: entender aquilo ali e absorver. A minha outra escolha, claro que eu posso ter várias, mas as minhas outras escolhas, por mais que eu ache as maravilhosas, por mais que eu ache que elas são boas, elas podem até de fato ser boas no princípio, mas em longo prazo elas não se sustentam. Elas não dão certo. Então, o primeiro grupo é esse. O segundo grupo é aquele que tem inclinações obstinadas e são motivadas pela soberba. Jeremias 13. Então, a pessoa tem uma motivação forte. Só que essa motivação, essa obstinação dela, ela é inclinada, ela é motivada pela soberba. A inclinação dela é motivada pela soberba. Jeremias 13. Presta atenção. 13:1. Assim me disse o Senhor: vai e compra-te um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas em água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-te ali na fenda de uma rocha. Fui, pois, escondi-o junto ao Eufrate, como o Senhor me havia ordenado. E passados muitos dias me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. Então fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, a grande soberba de Jerusalém. Este povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras, que
caminha segundo a teimosia do seu coração e que anda após deuses alheios para os servir e para os adorar. Será tal como este cinto, que para nada presta. Ou seja, o Senhor chamou Jeremias antes do cativeiro, antes de vir do exército babilônico cercar Jerusalém, antes de levar o povo para a Babilônia. O Senhor chamou Jeremias e falou: pega um cinto novo, você vai ver esse cinto, que esse cinto está bom, coloca ele nos lombos, e depois você pega esse cinto, você molha ele, você vai lá, esconde ele no Eufrates, lá perto do rio Eufrates, você esconde ele, passado um tempo, você vai lá e pega ele. E Jeremias fez de acordo com o que o Senhor tinha falado. Só que quando Jeremias tirou aquele cinto de debaixo da terra que ele tinha escondido, o cinto estava podre. Então, o que o Senhor estava apodrecendo ali quando trouxe o cativeiro babilônico para Israel? O Senhor estava apodrecendo a soberba de Israel, a altivez de Israel. Por quê? Eles não seguiam o que o Senhor ordenava, eles seguiam as suas próprias obstinações. As obstinações que eles tinham no coração deles, as inclinações, eram motivadas pela soberba. E o Senhor foi lá e falou: pois eu vou esconder essa tua soberba, eu vou apodrecer a tua soberba. Uma das maiores sabedorias que o homem precisa desenvolver é de controlar as suas obstinações. Esses dias um pastor conversava comigo e falava: mas pastor, o que eu preciso fazer? E contou lá uma determinada situação que era muito emblemática, tal. Eu falei: olha, o que você precisa fazer é controlar os seus instintos. Mas instinto é algo que todo animal tem. Os animais racionais, os irracionais, os vertebrados, os invertebrados, todos têm instintos. Qual é então a diferença entre o homem, o ser humano controlado por Deus, e aquele que não é controlado? É o controle dos instintos. Instintos sexuais, e aí tem vários outros. Mas o controle dos instintos. Quando nós aprendemos a controlar os instintos, nós aprendemos a controlar a própria vida. John Wesley, presta atenção, John Wesley foi um grande homem de Deus, mas um dos mais fantásticos recentemente, um dos mais fantásticos. John Wesley escreveu livro de medicina, escreveu dicionário de inglês, escreveu vários livros. John Wesley, ele pregou em muitos lugares, muitos sermões, escreveu livros de teologia, escreveu muitas coisas. John Wesley era um incansável ministro do Senhor. Morreu velho, ele é muito doutrinado. Só que a mãe de John Wesley não teve só ele, teve outros filhos também brilhantes. E alguém perguntou para a mãe de John Wesley: o que a senhora fez para ter filhos tão brilhantes? Ela falou: eu controlei dele as más inclinações. Eu controlei dele as inclinações infantis, ou seja, os instintos naturais para o mal. Então, quando nós aprendemos a controlar os nossos instintos, nós aprendemos a controlar a própria vida. Então, instintos fala de obstinações. Então, uma das sabedorias que nós precisamos ter como ser humano é essa de controlar as nossas obstinações. O que eu quero, o que eu desejo, é efetivamente vontade de Deus? Invista 1 ano para descobrir. Invista 10 anos para descobrir. Invista o tempo que for necessário para descobrir. É claro que não precisa demorar tanto tempo, é lógico. Se você entender um pouquinho, você vai achar a resposta rápido. Mas invista o tempo que for necessário para descobrir. E sendo a vontade de Deus, você vai firme. Não sendo, abandone. Troque. Esse relacionamento que eu vivo com esse homem, com essa mulher, é da vontade de Deus? Vamos fazer prova de fé. Vamos colocar diante de Deus. Todos temos inclinações boas e ruins. A que vai vencer é a que você mais apreciar.
Esses dias a Tisa ministrou uma palavra sobre o amar a Deus, e o amar a Deus com as nossas inclinações. Amar a Deus com as inclinações boas e com as inclinações ruins. É um controle que nós precisamos fazer. Tá certo? Então, qual é a inclinação que eu tenho que vai me vencer ou que vai fazer com que eu siga as suas instruções? Aquela que eu mais aprecio. Você mais aprecia as suas inclinações boas ou ruins? Tem pessoas que gostam de revirar o passado. Mas antes, aquela música, aquela situação, aquele encontro. São inclinações ruins que você tinha, você não pode apreciá-las. Porque se você aprecia o seu passado ruim, significa que você está disposto a fazê-lo novamente. Quais são as inclinações que você mais aprecia? Quais são? Eu estava ouvindo um pastor e ele dizia o seguinte, que quando ele precisou, presta atenção sobre inclinações, quando ele precisou aprender sobre grandes igrejas, ele foi ter com David Jung-Shu. No primeiro encontro com David Jung-Shu, ele foi desprezado, porque ele era negro, foi desprezado. E ele continuou insistentemente, ano após ano, indo visitar David Jung-Shu. Resultado, hoje eles são grandes amigos, e esse negro que queria ser um pastor de uma grande igreja, hoje tem uma das maiores igrejas do país onde ele vive. Quando ele precisou aprender sobre o Espírito Santo, o Senhor falou para ele, vá ouvir Ben-Hinn. Ele falou, mas Senhor, eu não entendo Ben-Hinn, eu não entendo nem o que Ben-Hinn prega. O Ben-Hinn prega sobre o Antigo Testamento, o Ben-Hinn prega sobre Deuteronômio, sobre Levítico, sobre Êxodo, sobre essas coisas, eu não entendo. O Senhor falou, então me obedeça, vá encontrar-se com Ben-Hinn. E ele passou então a ouvir as mensagens de Ben-Hinn várias vezes, até que um dia Deus abriu o entendimento dele e ele passou a compreender o que Ben-Hinn pregava. Hoje em dia eles são grandes amigos e ele é muito usado no ministério de cura, esse pastor. E quando ele precisou aprender sobre cruzados, o Senhor falou com ele, vá ter com Reinhard Bonk. Mas Senhor, vá ter com Reinhard Bonk. Ele foi ter com Reinhard Bonk e hoje ele é um grande organizador de cruzadas no local onde ele vive. O que é isso? É nós apreciarmos a inclinação correta. Se eu não aprecio a inclinação correta, eu vou acabar apreciando a inclinação errada. Porque em mim tem as duas inclinações, então a que eu mais aprecio é a que mais vai me dominar. A inclinação ruim tem o poder de fazer aflorar um sentimento que atrai para junto de si somente pessoas levianas, aproveitadoras, sequestradoras e que alimentam-se da soberba. Toda inclinação ruim, ela traz consigo, ela traz para si, junta-se a ela, várias inclinações ruins também dos outros. É como se, assim, os iguais se atraem, os opostos não se atraem, os iguais se atraem. Então, veja só, suponhamos que eu fosse um usuário de drogas e chegasse numa cidade nova, um usuário de cocaína. Fique tranquilo que em poucos dias eu ia descobrir onde vendia cocaína. Fique tranquilo. Então, as inclinações ruins, elas congregam para si, elas afloram sentimentos que servem como isca para trazer pessoas levianas, pessoas aproveitadoras, pessoas sequestradoras, pessoas que se alimentam da soberba. Então alguém me pergunta, esses dias uma mocinha bonita, estava muito bonita essa mocinha, eu falei para ela, olha minha filha, você não precisa se vestir dessa forma, você pode se vestir mais decentemente, porque da forma que você está se vestindo, da forma que você está se portando, você só vai atrair coisa ruim para você, e eu sei que não é isso que você quer, ou pelo menos é o que eu acho que você não quer. Aí ela, minha filha, tem que mudar. As inclinações ruins, elas atraem esse tipo de coisa. Quem prefere seguir o seu coração não convertido, está escolhendo destinos incertos, metas surreais, felicidades aparentes, momentos brilhantes, mas carentes de luz, e abraçando-se com quem o abandona na primeira frustração. Eu te conheci uma senhora, uma boa profissional, eu e a minha esposa, virei para minha esposa e falei, meu Deus, que mulher bonita, né, filha? Falou, realmente ela é muito bonita, minha filha.
A gente foi convivendo com ela, nós convivemos juntos uns 6 meses, e eu fui entendendo por que aquela mulher não conseguia ter um bom relacionamento. Ela era uma mulher feliz, era uma mulher bonita, bem informada, financeiramente resolvida e tudo mais que você pensasse. Mas ela não tinha bons relacionamentos. Por quê? Porque ela seguia um coração não convertido. E esse coração não convertido que tinha inclinações ruins, só levava ela para destinos incertos, dava momentos brilhantes para ela, mas que não tinham luz, e ela só se envolvia com quem o abandonaria na primeira curva, na primeira dificuldade. E vez ou outra ela sempre falava um caso de alguém que ela tinha tido e tinha abandonado, tinha tido e tinha abandonado. Mas ela estava procurando diamante no lixo, na verdade ela estava sendo uma lixeira também. E aí que está o problema. Um espírito de pobreza, de miséria se apoderou dessa mulher, e ela realmente não conseguia enxergar-se diferente, porque ela estava com a vida totalmente errada nesse sentido. A soberba é pior que a surdez. O surdo ainda compreende os gestos, tá certo? E hoje a gente tem a primeira dama que gesticula bem, sempre tem lá, quando o Bolsonaro está falando, tem sempre alguém gesticulando lá, fazendo a interpretação correta, segundo os surdos conseguem ler, tá certo? Então a soberba ela é pior que a surdez, tá certo? Já o soberbo, porque ele despreza qualquer tentativa de socorrê-lo. Uma pessoa que é soberba, o surdo compreende, mas uma pessoa que é soberba, ele ignora toda e qualquer possibilidade de alguém socorrê-lo, de alguém ajudá-lo. Por quê? Porque ele é soberbo. Ele não desce, ele é muito alto, ele é muito bonzão, ela é muito boazuda, ela é muito tudo, ela não consegue. Aí cai, realmente cai. A soberba é como uma fenda nos olhos, que quando colocada sobre os olhos, ela faz com que a visão dada por Deus seja trocada pela escuridão, provocada pela escuridão, e provoca, mesmo que seja colocado em plena luz do dia. Ou seja, a soberba é como uma fenda colocada nos olhos. Ou seja, quando você coloca algo nos olhos, o que você vê? Você vê escuridão, mesmo que tenha uma luz para iluminar os seus olhos, mas aquela luz está depois da fenda aqui, não consegue ver. Então, se a pessoa não desamarrar e tirar aquele que está envolvendo a sua visão, ele não consegue enxergar a solução de Deus. Mesmo que seja a plena luz do dia, não consegue. A soberba tem o poder de separar pessoas, que separar você de pessoas que mais podem lhe ajudar. Porque você magoou uma vez, você magoou a segunda, você magoou a terceira, e na quarta vez a pessoa que mais pode lhe ajudar já não quer mais saber de você. Por quê? Porque você é soberbo. Você não admite que errou. Você não admite que tem que corrigir os seus erros. Às vezes é com a esposa, e eu falo para homens também. Você é soberbo, rapaz. Tem que baixar a crista aí. Tem que saber quando erra. Tem que pedir perdão quando errou. Tem que voltar atrás, corrigir. Tem que refazer algumas coisas que a princípio você tinha como certo, mas que são erradas. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que mandou para minha esposa. O marido dela lendo a Bíblia, e lendo ali o Salmo 91, e ele estava ali lendo a Bíblia, e eu orei muito por aquele homem, eu e minha esposa, nós oramos muito por aquela família, e hoje nós vemos aquele homem ali sentado na casa dele, lendo a Bíblia. Irmãos, esse homem chegou a ficar louco mentalmente, ele chegou a perder o juízo, a família toda estava em destroços. Ele era um homem soberbo, mas Deus tratou aquele negócio, Deus tratou aquela situação. Eu estava ali, lendo a Bíblia, pedindo perdão ao Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. Tá certo? Então a gente tem que reconhecer quando erra. Tem que reconhecer. Porque a soberba ela vai separar você das pessoas que mais podem lhe ajudar. Primeira, segunda, terceira, quarta vez a pessoa lhe deixa. Ah, mas eu estou abandonado. Mas você é muito soberbo, rapaz. Baixa, retrocede um pouquinho. Todo soberbo tem uma brecha em que o seu espírito clama, ora individualmente, ora por gesticulações, ou ainda por atitudes de carência,
O grande problema é que a maioria das pessoas já não consegue mais se achegar para ajudar, porque a cor mais visível não é a da ajuda, e sim da soberba. Então, o soberbo lá no final ele vai querer uma ajuda. Mas por que não consegue mais? Porque a obstinação do coração dele é ruim. E embora ele queira ajuda, a pessoa vai dizer, não, você não quer me ajuda, você quer me maltratar de novo. Você quer me abandonar novamente, você quer me ferir, você quer me usar outra vez. Você quer me envolver outra vez em seus problemas. Ele acaba ficando sem essa ajuda, por quê? Porque, embora ele peça ajuda, quando alguém olha para ele, minha casa enchei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como veredas, escorregadias na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles o mal no mesmo ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu insensatez. Profetizavam parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertem na sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizaram a vós, ensinando-vos vaidade. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis. E a todos que andam na teimosia do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Pois quem dentre eles esteve no concílio do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou que estivesse atento e escutou a sua palavra? Ou seja, você pode ouvir várias pessoas lhe abençoando, dando chaves de prosperidade para a sua vida, dando ferramentas para você ser uma pessoa feliz, ensinando deles que não vai querer corrigir as suas más obstinações, as suas teimosias, que vai querer que você seja próspero, mesmo você sendo uma pessoa que esteja em adultério, que esteja roubando, que esteja enganando, que seja pervertido sexualmente. Gente, não tem como. A Bíblia diz que esses profetas, esses maus pastores, esses maus líderes, eles falam dessas coisas, mas eles não estiveram no conselho ali do Senhor para ouvir o que o Senhor estava dizendo, não estiveram atentos à sua palavra. Se você não é corrigido, você que me ouve agora, se você não é corrigido onde você está, você não sabe o que é uma vida com Deus. Eu estava hoje colhendo frutas aqui em casa. Eu fui colher acerolas. E eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado com a quantidade de acerolas que tinha no pé de acerola. E eu falei, meu Deus, por que esse pé de acerola tem tanta acerola? E eu fui observar. Aquele pé de acerola recentemente foi podado. E depois da poda vieram os melhores frutos dessa árvore. Por quê? Porque foi podado. E Deus ministrou meu coração profundamente sobre poda. Então, se você não está disposto a ser podado, a ser tolhido, a ser corrigido, a ser admoestado pela palavra, você não está disposto a frutificar no reino de Deus. Então é melhor que você encontre alguém para profetizar o que você deseja, para lhe abençoar no seu erro, para dizer que você pode continuar na sua teimosia, que Deus não vai lhe chamar, não vai prestar conta com você, que Deus não. Isso não acontece. Você pode fazer do jeito que você quiser,
diante de Deus isso não é válido. Diante de Deus não é válido. São pessoas que confiam na sua insegurança. São inseguros, sabem que estão morando num lugar inseguro, num lugar perigoso, mas mesmo assim se firmam achando que estão corretos e na verdade estão errados. Você precisa ser maduro para saber em quem deve confiar. Em quem deve confiar. Crianças, eles com pouco contato eles confiam em qualquer pessoa. Mas uma pessoa madura não pode confiar em qualquer um. Tem que saber em quem confia. Tem que saber em quem confia. Eu lembro de um pastor que contou um testemunho dizendo o seguinte, que ele se achava muito bom. Ele ia para Jerusalém, para Israel todo ano 2 vezes. E um dia ele encontrou com um judeu dentro do avião. E ele começou a contar, eu sou fulano de tal, eu vou para Israel 2 vezes no ano, eu faço oferta lá em lugar tal, eu sou isso, aquilo, eu sou... E se encheu a bola. E virou para o judeu, sem saber quem era, e perguntou, e você quem era? Falou, sou fulano de tal. E quando o cara falou o nome, ele já conheceu a pessoa, um bilionário. Eu vou em Israel todo mês levar os meus dízimos ao meu sacerdote. Ele não vai 2 vezes no ano, vai todo mês. E o judeu falou para ele, deixa eu lhe falar sobre quais tipos de amigos eu tenho comigo. Primeiro, eu não tenho comigo, quais tipos de amigos que eu tenho comigo? Primeiro, eu tenho amigos que são fiéis. Amigos infiéis eu não tenho. Aqueles que se mostram infiéis, aonde? No casamento, que se mostram infiéis nos seus dízimos, que se mostram infiéis. Esses não são meus amigos. Segundo, eu não tenho como meu amigo alguém que abandonou a sua esposa em detrimento de outra paixão. Não, eu não tenho. Não senta na minha mesa. E citou para ele 3 itens, 3 qualidades de pessoas das quais ele não se relacionava e das quais ele se relacionava se fossem diferentes. E aquele colega, ele ficou assim, boquiaberto, achando que era justo, achando que era isso, achando que era aquilo. Não! Nós precisamos ser maduros para saber em quem nós devemos confiar. Humanamente falando, em quem você vai contar os seus planos, seus segredos. Deus é tão maravilhoso que em nossa fase inocente, Ele nos provê de pais, que são, acima de tudo, são acima de tudo, livres de qualquer suspeita. Mas os pais não duram para sempre. Ou seja, eu não tenho hoje os meus pais, principalmente meu pai biológico, meu amigo. Eu não tenho mais ele. Então, fim do relacionamento com meu pai, num processo natural, eu enterro meu pai. Então, naturalmente, eu enterrei meu pai. Ele morreu, eu enterrei. Então, hoje eu não tenho mais meu pai para conversar com ele. Os pais não duram para sempre. Então, como os pais não duram para sempre, eu preciso saber em quem eu vou colocar a minha âncora ali de confiança. Existem muitos espíritos que agem no mundo. Mas para não se manifestarem seres humanos, alguns espíritos se manifestam e outros não, tá certo? Esses espíritos fazem parte de uma classe muito perigosa, as que não se manifestam, as que é difícil de identificação, uma vez que eles se evidenciam apenas pelas características, mas não deixam mostrar pelas suas próprias formas físicas. As características do erro, do engano, da mentira, do encantamento. Esses espíritos, esses tipos de espírito que atuam nas pessoas, é difícil de você combatê-los, porque você não sabe quando que a pessoa está sendo ela e quando que ela está falando pela boca de um demônio. Então, como é que você consegue identificar? Então, pelo erro, pelo engano, pela mentira, pelos encantamentos, pelas falsidades, pelos levantes contra a liderança. Eu lembro que uma vez lá na igreja se levantou um demônio lá com os homens, e os homens começaram a me acusar de diversas coisas que eram todas inverdades, e muitos deles saíram da igreja. Por quê? Porque foram ouvir doutrinas de demônios, que falando, claro, não ficaram possessos, não se arrastaram no chão, não babaram, não mudaram de voz, continuavam sendo os mesmos homens, mas estavam sob um processo demoníaco.
E o estrago foi grande. Então, quem dá ouvido a espíritos enganadores faz-se presas de suas maldades e tornam-se coparticipantes daquilo que eles provocam, quando dão ouvido a esses espíritos enganadores. E a teimosia é uma das grandes evidências que a pessoa está agindo sobre um espírito enganador. Eu quero isso e vou até o final. Rapaz, você está errado, vamos voltar, vamos corrigir. Não, eu quero, eu vou, eu insisto, eu quero isso aqui, e eu vou para cima, e eu vou conquistar. Rapaz, está errado, Deus não te chamou para isso. Olha o que Deus tem feito na sua vida, e você continua nessa teimosia. Até quando você vai continuar investindo só na sua vida e não no reino de Deus? Até quando você vai continuar na obstinação do seu coração? Até quando? É preciso nós darmos um ponto final quando nós estamos assim. É preciso que nós mesmos, é preciso nós darmos um ponto final. O espírito enganador faz com que atitudes inseguras pareçam o contrário, levando sempre a pessoa a viver em zonas de perigo. Não tem perigo não. Rapaz, você está falando mal da solidez. Não tem perigo não. Rapaz, não tem perigo não. Rapaz, não tem perigo não. Ou seja, cria uma falsa segurança, achando que vai resolver, que vai estar seguro, mas não estará. As palavras de um espírito enganador sempre parecerão mais agradáveis que uma pessoa em quem... Amém. As palavras de um espírito enganador, preste atenção, eles sempre parecerão mais agradáveis que de uma pessoa que quer tirar de você a sua teimosia. Mas fulano de tal me falou diferente. Sim. Qual é a preocupação dele com você? Qual é a preocupação dele com a sua felicidade? Qual é a preocupação dele com a sua vida? Qual é a ocupação dele para que você seja bem sucedido naquilo que você está empreendendo? Qual é? Elenque quais são. Elenque quais são. Pelas árvores, pelos frutos você conhece a árvore. Então elenque quais são os frutos. Se não houverem frutos, se não houverem... Então, mas se alguém, olha, para tirar uma teimosia, precisa ter uma postura firme. Precisa ter uma postura realmente de posicionamento. Precisa ter uma postura de correção. Você não vai tirar a teimosia de um filho seu apenas conversando com o pé de ouvido dele. Não. São muitas conversas e muitas orientações que precisam ser feitas, sim. E enfaticamente, sim. Quantas vezes? Até que se tire aquela teimosia. Até que se tire. Então, quando a pessoa vai ouvir um espírito enganador, o espírito enganador sempre vai falar o que a pessoa quer ouvir. Sempre. Sempre. Você só encontrará a verdade se procurar onde ela mora. Então, não se deixe ser enganado. Se deixe ser encontrado pela felicidade, pela verdade. E você só consegue encontrá-la se você procurar aonde você está a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aonde você vai encontrar a verdade? Jesus falou, olha, aos judeus que diziam que criam na Bíblia, mas não acreditavam nele. Jesus falou, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. E 8,38 diz o seguinte, João 8,38. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De onde vem a nossa liberdade? Na verdade,